Sabe, o genoma de um câncer, ele guarda um segredo. A história completa da sua própria evolução. Com base em um artigo de Graham e Sotoriva, a gente vai mergulhar nessa análise para aprender a ler essa história. Mas afinal, como um câncer cresce de verdade? Essa é uma pergunta que esconde um mistério e tanto. E o motivo é até que simples. A gente não consegue observar um tumor crescendo em tempo real, sem interferir com tratamentos. É que a gente só consegue ver o final da história. Quase tudo que sabemos vem de uma foto, um único momento no tempo, a hora em que o tumor é removido e vai para análise. É como tentar entender um filme inteiro assistindo só a última cena. Complicado, né? Mas e se a história toda do filme estivesse escondida, codificada ali naquela última cena? Pois é, a ideia é exatamente essa. O genoma de um tumor funciona como se fosse um diário de bordo, um registro super detalhado do seu próprio desenvolvimento, só esperando para ser decifrado. Então, vamos para a primeira parte, a história secreta. Como é que o DNA consegue registrar o passado? Olha, o processo é na verdade bem simples. Pensa assim, toda vez que uma célula se divide, acontecem pequenos errinhos de cópia no DNA. Esses erros criam novas mutações. E essas mutações, elas funcionam como uma trilha de migalhas de pão, sabe? Cada nova linhagem de células ganha uma marquinha única, e é seguindo essas marquinhas que dá para reconstruir a árvore genealógica inteira do tumor. E uma das ferramentas mais legais para ler essa história é o tal do relógio molecular. A ideia é que alguns tipos de mutação acontecem num ritmo mais ou menos constante. Então, contando essas mutações, os cientistas conseguem estimar há quanto tempo um tumor já estava crescendo antes de ser diagnosticado e até quando as diferentes famílias de células surgiram lá dentro. Ok, então quando os pesquisadores começam a ler essas pistas genéticas, eles percebem que tem duas forças fundamentais moldando tudo. E essas são as duas grandes protagonistas da nossa história evolutiva. De um lado, a mutação, que é um processo aleatório, que cria a variação. Do outro, a seleção, que age em cima dessa variação, mas de uma forma que não tem nada de aleatório, favorecendo certas características. Então, a grande questão aqui é, como é que a gente consegue distinguir o que é obra do acaso e o que é resultado da seleção olhando para os dados? Vamos lá. A seleção é como se fosse uma competição, né? As células que têm mutações vantajosas, que as deixam mais agressivas ou resistentes, por exemplo, acabam se multiplicando mais. Já a evolução neutra, bom, essa é mais como uma loteria. Todas as células têm mais ou menos a mesma chance de crescer, e se uma linhagem faz sucesso, é por questão de sorte. E o mais interessante é que a evolução neutra, ou seja, o puro acaso, deixa uma assinatura matemática bem previsível nos dados. É um padrão que a gente chama de 1/F. Tenta imaginar assim, num tumor que cresce ao acaso, vai ter um monte de mutações raras em pouquinhas células e quase nenhuma mutação que seja muito comum. Esse é o padrão esperado, a nossa referência. E é justamente aí que a seleção se revela. Quando um clone, uma família de células, ganha uma vantagem e começa a se expandir de verdade, ele arrasta junto todas as mutações que ele carrega, tanto as importantes quanto as que são só passageiras. E aí, bum! Isso cria um pico bem visível nos dados, quebrando totalmente aquele padrão esperado do acaso. Certo. Então, qual desses cenários é mais comum? Bom, um estudo que analisou 14 tipos diferentes de tumores sólidos chegou a um resultado bem surpreendente. Em cerca de 30% dos tumores, não havia nenhum sinal claro de seleção. Eles pareciam estar evoluindo de forma puramente neutra, ao acaso. Mas a história não para por aí. Ela fica ainda mais complexa quando a gente pensa no ritmo em que tudo acontece. Essa evolução é gradual, devagarinho, ou ela acontece em grandes saltos? Aqui a gente tem duas grandes teorias competindo. De um lado, o gradualismo, que sugere uma evolução passo a passo, lenta e contínua. Do outro, a teoria da pontuação, que propõe que o tumor passa por longos períodos de calmaria e, de repente, é interrompido por explosões de mudança. Para entender essa ideia de evolução pontuada, a gente precisa de um conceito, a saltação. Ou, como o geneticista Richard Goldschmidt apelidou, o monstro promissor. A ideia aqui é que a evolução pode acontecer através de rearranjos genéticos gigantescos e instantâneos. A frase do Goldschmidt, ela captura essa imagem perfeitamente. Em vez de dar pequenos passinhos, acontece uma mudança gigantesca de uma vez só, criando um genoma completamente diferente. E o mais fascinante é que esses eventos, esses monstros, eles não são só teoria, não. Eles são vistos com bastante frequência na genômica do câncer. Isso sugere que esse tipo de mecanismo pode ser um motor bem importante para a progressão de um tumor.
E esses saltos evolutivos, eles são eventos genômicos realmente catastróficos. A gente está falando, por exemplo, de cromotripsia, que é quando um cromossomo se estilhaça e é remontado todo bagunçado. Ou a cromoplexia, que entrelaça pedaços de cromossomos diferentes. Ou, pasmem, a duplicação do genoma inteiro. São mudanças massivas que acontecem de uma só vez. Ok. Chegamos na pergunta que não quer calar. Por que essa história toda importa na prática, no dia a dia da clínica? O jeito como um tumor evolui tem um impacto direto no prognóstico. Por exemplo, tumores com seleção contínua com vários clones grandes costumam estar ligados a um desfecho pior. Por outro lado, a evolução neutra, que parece mais boazinha, tem um lado sombrio. Ela pode criar uma diversidade enorme de mutações, um prato cheio para o surgimento de resistência. E ainda tem o modelo Big Bang, que levanta uma possibilidade intrigante. E se o potencial do tumor já estiver definido desde o comecinho? E aqui tem um ponto que é fundamental. O tratamento muda as regras do jogo completamente. Ele funciona como uma força seletiva poderosíssima. Ele elimina as células que são sensíveis e, com isso, muitas vezes abre espaço para aqueles clones resistentes, que antes eram uma minoria invisível, tomarem conta de tudo. Isso tudo nos leva à grande questão que move a pesquisa hoje em dia. O desafio agora é aprender a ler o passado de um tumor no seu DNA para conseguir prever como ele vai se comportar no futuro. E com isso, claro, definir a melhor estratégia para tratar. No fim das contas, decifrar as regras da evolução do câncer não é só um exercício intelectual, né? É a nossa melhor esperança, a nossa ferramenta mais poderosa para tentar antecipar os próximos passos da doença e, quem sabe, conseguir intervir de um jeito que realmente mude o seu curso.